Brasil é o país dos ansiosos, né? Ou melhor, das ansiosas. Sejam bem-vindas a mais um quadro aqui, ó, do Aliados da Perda de Barriga. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, né? E isso não é eu que tô falando aqui da boca pra fora, não, gente. Existem vários estudos, né, que são feitos na população brasileira e identificaram que a população brasileira, né, principalmente aí a mulherada, é muito ansiosa. E hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês de como essa ansiedade, ela pode atrapalhar no processo de perda de gordura da barriga, né? Como a gente sabe, ela é uma doença, né, por assim dizer, de distúrbios, né, do nosso cérebro por excesso ou falta, às vezes, de alguns hormônios, né, específicos ali. E no caso da ansiedade, né, a gente já é ansioso no normal, nós já somos pessoas ansiosas, né, como eu falei no início, a população brasileira é uma população muito ansiosa, e o que acontece é que a gente fica querendo como se existissem vários vazios dentro da gente, e a gente quer preencher aqueles vazios, né, que aparecem ali. E aí a forma da gente suprir esses vazios é na alimentação, porque quando a gente come alguma coisa ali muito prazerosa, né, ou que tem ali alguma substância, alguma coisa que vai deixar a gente mais calma, mais tranquila, né, aquilo vem como se fosse cobrindo esse buraco, como se fosse preencher aquele vazio. Então é muito fácil, né, da gente preencher esses vazios na parte alimentar, porque aquele hormônio, aquela substância, né, aquele neurotransmissor, vamos dizer assim, o neurotransmissor, que é uma substância química que tá faltando, né, nesse processo da ansiedade, a gente consegue o quê? Pegar ali um pouquinho, por exemplo, com alimentação, né? Mas não é uma alimentação que eu tô falando saudável, né? É mais na porcariada mesmo, porque ela tem, né, partes ali na parte de porcaria, açúcar, por exemplo, que eles têm algumas substâncias que se ligam àqueles neurotransmissores, e aí faz com que a gente se sinta, né, mais, agora tá tudo bem. É como se fosse uma droga mesmo, basicamente isso. Então, controlar a ansiedade com certeza ajuda, né, no processo de perda de gordura, porque quanto mais ansiosa eu tô, mais vazio eu tenho, mais eu vou querer preencher esse vazio com a alimentação, mas não é uma alimentação saudável, eu vou querer porcariada, vou querer açúcar, vou querer doce, vou querer salgadinho, vou querer gordura, lanche, então, né, batata frita. Então esse é um dos poréns aí que a gente vê muito acontecendo com a mulherada quando a gente fala de ansiedade, porque quanto mais ansiosa ela tiver, né, ela vai querer preencher esses vazios, e esses vazios não são preenchidos de outra maneira a não ser, né, nessa parte de comer porcariada, né, de ir, quando não a gente, né, passa por isso, até na TPM a gente parece que quer tudo de chocolate, a gente se deixar comer até o reboco da parede. Então quem dirá, né, se não só na TPM que acontece isso, mas em qualquer outros momentos ou circunstâncias da nossa vida que a gente se sente um pouco mais ansiosa ou um pouco mais estressada, a gente vai pedir esse consolo, é como se fosse colo de mãe, mas aí, ao invés de ser colo de mãe de fato, né, é o açúcar, é a gordura, é a batata frita, né, a porcariada. Então, sim, controlar a ansiedade com certeza interfere positivamente na perda de barriga. Eu já vi muito disso, né? Às vezes marido falar pra mulher, quando a mulher fala, tô muito ansiosa, né? E aí o marido fala, deixa de frescura, você fica usando a ansiedade pra comer. Eu lembro que na época que eu dava personal presencial na academia, eu dava aula pra um casal, né? O Jefferson e a Bruna. E era muito engraçado, porque às vezes ela falava assim, nossa, tô, sabe, ansiosa e tal, nossa, naqueles dias e tal. E ele falava, isso aí é frescura. Ela fala isso porque ela quer comer, entendeu? A desculpa que ela tem para poder comer. E não só desse casal, eu já ouvi várias pessoas falando sobre isso, dessa questão de colocar a ansiedade como desculpa, mas na verdade a gente precisa identificar, né? É claro que, eu tô me sentindo mais ansiosa do que o normal, né? É uma coisa que isso acontece todos os dias. E aí você tem que reparar esse comportamento, né? Frescura, quando a gente fala de qualquer mal do sexo, né? Por exemplo, qualquer doença aí, que a gente fala de estresse, depressão, ansiedade, não são coisas que tem que ser considerado como frescura, muito pelo contrário, né? São doenças que, se a gente não tratar, elas têm um efeito muito negativo a longo prazo, né, para nós como ser humano e na nossa vida e nas pessoas que estão em volta, né, de nós. Então, não é frescura, mas a gente precisa observar e não ficar colocando tudo na ansiedade, né? Eu vejo muita mulherada também que fala, ai, Bia, eu não consigo perder a barriga porque eu sou ansiosa.
Ai, Bia, eu não consigo perder gordura porque eu sou ansiosa, eu não consigo emagrecer porque eu sou ansiosa. E assim, a gente reconhece que a ansiedade atrapalha, mas também você precisa identificar, será que você realmente está ansiosa ou você está colocando a ansiedade, vou mascarar esse problema na ansiedade, né? Porque às vezes você tá só, vou ficar ansiosa, vamos supor, eu vou, sei lá, vai acontecer alguma coisa amanhã, né? Vem um parente te visitar, você fica um pouco ansiosa, tá feliz que essas pessoas vão vir te ver, e aí você vai ficar ansiosa, mas esse não é você não vai sentir esse tipo de ansiedade todos os dias, entendeu? A ponto de você sair querendo descontar na comida, por exemplo, né? Então basta você observar. Esse sentimento que tá vindo para você, dessa questão de ansiedade, de você ter, crises às vezes, né? Você precisa identificar, será que isso tá normal ou não tá normal, né? E você começa a perceber até pelos trejeitos que você tem no seu dia a dia, você começa a perceber pelos hábitos que você tem no dia a dia, se aquilo tá normal ou não. E aí você vai, né, atrás, por exemplo, de uma terapeuta para fazer um tratamento, atrás de um coach, né, para poder ajudar você nesse controle de ansiedade, para você conseguir interpretar, na verdade, o que tá acontecendo, né? Porque muitas mulheres às vezes pensam assim: eu tô com a barriga grande e o que eu preciso fazer para perder barriga é parar de comer. Porque ela identificou que o problema tá ali no excesso de comida, do que ela tá comendo, porcariada, enfim. Então ela acredita nesse fator. Ela vai lá, compra um inibidor, por exemplo, de apetite, né? Ou compra aqueles remédios para diabetes, né? Que são inibidores também de fome. E aí a pessoa começa a comer. Começa a tomar, na verdade, esses medicamentos e ela para de ter fome. Aí ela pensa, agora meus problemas estão resolvidos. Mas a ansiedade ainda está ali. Ela só mascarou o problema, ela não tratou a causa, né? Então isso é um outro problema também que é muito sério, né? E dá um descompasso muito grande na parte neural, nos neurotransmissores e na química do cérebro, que ela vai enxergar isso tardiamente, né? Porque daí no momento que ela parar, por exemplo, com aqueles inibidores, sair, volta tudo de novo, e aí ela tem uma avalanche, e às vezes se ela não se cuidar ainda, aquela ansiedade vira uma depressão. E aí é um caso muito mais assim, que precisa de diagnóstico, precisa de tratamento. Então, não é bom a gente ficar brincando com a ansiedade, mas também é bom a gente reconhecer se aquilo realmente está acontecendo ou se eu estou usando a ansiedade como desculpa para eu poder comer e falar que é ansiedade. Porque se tudo você coloca como ansiedade, vai buscar tratamento, vai buscar, né, uma terapeuta, vai buscar um coach, vai buscar ajuda na parte mental, né? Eu acho que isso é muito importante para a mulherada que quer perder barriga, porque se você tá falando muito dessa questão da ansiedade e você não tá conseguindo controlar as suas ações no dia a dia e tudo você coloca como ansiedade, né? Precisa ir de um tratamento. É igual você reclamar o dia inteiro que tá com dor de cabeça. Você vai precisar ir no médico para descobrir se é enxaqueca, o que tá acontecendo, né? Às vezes é um problema muito mais grave, às vezes é sinusite, você vai atrás. Então, a ansiedade é a mesma coisa, você não joga ela, né? Uma palavra do nada, tô ansiosa, tudo. Não, uma vez ou outra, normal, todos nós somos pessoas ansiosas, mas demasiadamente tem que buscar ajuda. Aí foi aquilo que eu falei, ela mascara o problema, né? Então ela tenta ir por caminhos mais fáceis, por exemplo, tomando, por exemplo, inibidores de fome. Opa, tá dando um retorninho aqui pra mim. Tá dando, vamos supor, ela sente eu tô comendo demasiadamente, né? Eu sei que eu preciso treinar, eu sei que eu preciso me alimentar direito, mas ela quer ir pelo caminho mais fácil. Então ela vai ir atrás de inibidores, ela vai atrás de chá, ela vai ir atrás de dietas, né, aquelas dietas extremistas, mas ela não tá indo na causa. E qual que é a causa dela ali, por exemplo, no caso, se for de fato a ansiedade, ela tem que buscar o porquê que tá acontecendo aquilo, o que tá acontecendo na sua casa, que às vezes te deixa ansiosa, né? Vamos combinar que agora nós estamos vivendo numa fase que tá todo mundo ansioso, né? Por quê? Poxa, estamos em pandemia, né? Ainda é uma situação que a gente não sabe quando vai acabar e a gente tá muito em casa. É uma situação que deixa a gente mesmo, né? Doidinho da cabeça. Mas a gente tem que buscar tratamento, né, nesse período, tem que buscar ajuda, né? Não dá pra gente ignorar o que tá acontecendo. Então, você saber que precisa treinar, você saber que precisa comer direito é uma coisa, mas você não vai conseguir emagrecer e conseguir perder a barriga enquanto a sua cabeça também não estiver alinhada junto com esses objetivos que você pretende. Então, se isso é muito importante para você, se você quer emagrecer, quer perder a barriga, você precisa entender que existem
existem 3 pilares para que isso aconteça, né? Existem 3 pilares fundamentais para que você consiga eliminar a barriga. A parte física, a parte alimentar e a parte emocional, que é a parte da mente, né? A gente chama de tríade do emagrecimento, é a tríade da perda de gordura. Sem essa tríade alinhada, fica mais difícil, com certeza, de você conseguir perder a barriga. Então, não adianta só você falar, eu sei que eu tenho que comer e tenho que treinar. Beleza, ok, isso daí todo mundo sabe, todo mundo já sabe que é o que você precisa fazer para perder barriga. E é por isso que, mesmo você sabendo dessas duas coisas, você não consegue perder barriga, porque a parte mais importante, que é a parte de controle de emoções, principalmente da ansiedade, você não tá cuidando, né? A parte que tá ali, tá descuidada, você nem coloca muita importância naquilo e aí joga a culpa para aquela situação. E uma coisa que eu vi esses dias, eu não sei quem postou aí na internet, e eu vi, achei incrível. O cara falava assim, não pega problema, né, e fica problematizando ele. Problema, ele não foi feito para você ficar, o que eu vou fazer agora? Problema foi feito para ser resolvido. Então, se você tá com esse problema de ansiedade, se você tá percebendo que tá tendo comportamentos que você não tinha antes, tá descontando muito na alimentação, tá comendo muita porcaria, resolva esse problema, vai atrás da resolução. E não de ficar, e agora eu tenho ansiedade, não sei o que eu fazer, eu não posso fazer e tal, não sei o que. Você precisa das ferramentas certas, né? Então, buscar um coach, buscar aí uma terapeuta ou alguém que trabalhe com essa tríade do emagrecimento, que vai trabalhar essas 3 coisas fundamentais para você conseguir perder barriga com êxito, né? Para não ficar aí nessa, né? Será que eu vou emagrecer? Não vou, não vou. Você vai, mas se tiver as 3 coisas, facilita mais. Eu lembro da Kelly, ela foi uma aluna que falou muito dessa questão, que ela vivia ansiosa, vivia estressada, e quando ela começou a treinar, o humor dela melhorou, ela parou de atacar a geladeira, né, parou com esse negócio de comer porcariada, até para acordar, né, ela falava que tinha preguiça para levantar, e isso é muito legal de você ver como o exercício ele age de forma positiva. Então isso que a Cristiane falou é perfeito, é exatamente isso. E muitas mulheres, né, e eu tô falando isso porque existem estudos que mostram isso, não só um, como vários, tem milhares de estudos que falam isso, que o exercício físico, ele é um tratamento não medicamentoso. O que significa isso? Ele tem todos os efeitos que um remédio, por exemplo, um medicamento teria, só que a diferença é que ele não é uma droga, né? A diferença é que o exercício físico não é uma droga, não é um tratamento farmacológico, nada disso, é um tratamento natural. Então é por isso que ele tem, né, a gente chama a pílula mágica é o exercício físico, porque ele combate todas as doenças, inclusive câncer, né? A gente tem estudos aí que mostram o quanto o exercício melhorou, por exemplo, as células do sistema imunológico em pessoas com tratamento, né? Fazendo quimioterapia, radioterapia, enfim. Então, para vocês verem, na ansiedade é a mesma coisa. O que o exercício faz? Ele vai liberar certas substâncias químicas lá no nosso cérebro que vão fazer o mesmo efeito que um medicamento faria. E aí chega um momento, né, que essas pessoas, quando estão em ansiedade, só o exercício ali para elas, né, se ela já tá num quadro muito mais avançado de ansiedade, o exercício ela não vai conseguir se manter, na verdade, né, no processo ali de exercício. Então ela vai ter que começar fazendo tratamento farmacológico, e aí chega uma hora que ela desmama da medicação, porque o exercício vem como o principal fator ali, chave para ela conseguir perder esse negócio de ansiedade, para ela parar com a compulsão, comendo muito, descontando muito na alimentação. Então, a princípio, né, no primeiro momento, às vezes ela não tem motivação suficiente, né, para ela conseguir fazer com que o exercício seja o salvador ali desse processo de ansiedade. Então, algumas pessoas que já estão num estágio mais avançado de ansiedade, elas precisam de um tratamento farmacológico. Ele é importante. Aí depois ela já está inserida no exercício físico, está treinando 3, 5 vezes ali por semana. O que aconteceu? O exercício ele começa a ter a mesma atividade no cérebro que o remédio, começa a mandar as mesmas substâncias, produzir essas mesmas substâncias químicas no cérebro, aí ela desmama do remédio, ela não precisa mais, entendeu? Então aí que tá o segredo. Eu acho que por isso ser um assunto novo, né, a ansiedade, ela é a doença do século, mas ela é um assunto novo, poucas pessoas
tem falado sobre isso, né? Não acreditam que você precisa trabalhar com esse controle da ansiedade para que você consiga perder barriga, né? Então as pessoas sempre vão falar o que? Para você emagrecer, para você perder barriga, você precisa o quê? Controlar a sua alimentação, fazer exercício físico, né? Muitas pessoas vão falar, você precisa do déficit calórico. E legal, isso funciona, é matemática básica, né? Vamos dizer assim, né? A matemática básica do emagrecimento, da perda de gordura da barriga. É simples, coma menos, treine mais. Mas ela esquece desse fator da ansiedade. E o problema dela não tratar a ansiedade é que vai gerar compulsão alimentar, porque ela tá toda hora atacando a geladeira. Ela vai sentar para assistir uma televisão, mas ela não consegue assistir uma televisão sem estar beliscando alguma coisa. Ela senta para fazer qualquer coisa na frente do computador, ela também quer estar beliscando. Quando ela come mais do que ela deveria. Antes de dormir, ela não consegue dormir porque ela deitou na cama, começa a dar fome nela. Mas tudo isso é emocional, né? Então ela sente fome emocional, ela sente compulsão alimentar, tudo quer comer, come qualquer coisa, não come o que deveria, os nutrientes necessários. Então ela vai no mercado, acaba pegando qualquer coisa. Então esses são os exemplos reais do que poderia acontecer. Então não só isso como um fator normal, os dias que ela ainda tiver brigado com o marido, filho, aconteceu alguma coisa em casa, chegou um boleto que ela não estava esperando para pagar, aconteceu alguma coisa, um BO no carro que vai ter que trocar e ela não sabe como ela vai tirar dinheiro para fazer aquilo. Então, várias coisas estressantes, trabalho, coisas do dia a dia mesmo, aí vai duplicar ainda, né, essa sensação e esses efeitos e todo esse negócio de, meu Deus, eu preciso descontar na comida, eu preciso disso, daquilo. Então, é como se dobrasse o sentimento dela, né, como se aflorasse ainda mais essa necessidade por comer, por ficar na frente da televisão se empanturrando de coisa, comer em demasia, né? Comer muito. Então isso é muito perigoso, por isso que tem que ser tratado, tá? Não é um assunto que não preciso tomar conta, entendeu? Não é um assunto que não tenho que trabalhar isso para perder barriga. Isso aí é besteira, Bia, que você tá falando. Não é besteira, não, é muito sério. Mulheres que tratam a ansiedade conseguem perder barriga. As que não tratam, a barriga continua ou ainda aumenta, triplica o tamanho. O primeiro fator, né, do controle da ansiedade é você identificar se você tá sentindo isso cronicamente ou de forma aguda. O que é uma coisa crônica? Que você sente todo dia acontecendo, todo dia, e às vezes em mais vezes durante o dia. Quando é uma coisa mais aguda, esporadicamente acontece, né? Igual, por exemplo, eu não tenho dor de cabeça com frequência, é agudo para mim a dor de cabeça. Muito raramente eu tenho, entendeu? Agora, vamos supor, uma pessoa com enxaqueca, ela sente dor de cabeça cronicamente, todos os dias, né? Se ela não tomar a medicação certa, ela sente a dor cronicamente. Então, quando a gente está falando sobre esse tratamento do controle, primeiro de tudo você precisa identificar se a ansiedade ela tá crônica ou se ela tá aguda. Se ela tá crônica, né, é necessário você tentar identificar ao seu redor o que está acontecendo, o que está te levando a ter essas compulsões, a ter essa vontade como eu posso dizer, de preencher esse vazio, né? Essa seria a palavra, de preencher esse vazio. E às vezes você vai identificar e às vezes você não vai identificar. E aí é necessário o quê? Ir atrás de alguém que entenda, né? De uma terapeuta, de um coach, de pessoas que trabalham mais com essa parte da mente, né? Para você poder identificar, nossa, é isso que eu não estava conseguindo enxergar. E aí, esse profissional vai dizer para você se é necessário um ansiolítico, se é necessário algum outro tratamento farmacológico, né? Mas ainda assim, continua com exercício físico, tá? Exercício físico é o melhor jeito de você conseguir controlar a ansiedade. Quando você sentir que tá muito, nossa, tô a milhão, parece que você tá ligado no 220, respira, conta até 10, né? Fala devagar, coloca um lápis na boca para falar, né? Para você não sair atropelando as palavras. Então vai tranquila, respira. E às vezes é difícil, né? Como eu falei, a gente é ansioso pra caramba. Então às vezes é difícil mesmo, mas tem que fazer o treinamento, né? Que é respirar, né? Tentar fazer meditação ajuda muito. Então se você levantar de manhã, já faz uma meditaçãozinha ali, na cama mesmo, 5 minutinhos antes de dormir,
mais 5 minutinhos, né? Existem vários canais no YouTube, inclusive tem um do parceiro nosso, que é o Lázaro Ramos, do Poetoterapia. Sigam muito esse canal, tá? O canal dele no YouTube tem várias meditações e ele ajuda vocês nesse controle da ansiedade, na insônia também, que a gente sabe que a ansiedade atrapalha, né, no nosso desempenho noturno, né, de sono. Então, comecem a buscar esse tipo de alternativa, né? Então, primeiro de tudo, identifica, depois vai tratar a causa com uma terapeuta ou com coach, continua no exercício físico, ele vai ser um tratamento ali fundamental. E aí tenta outros tipos de tratamento acoplado ali, que é no caso meditação, respiração, yoga, são todas práticas, práticas externas, vamos dizer assim, que junto com só com exercício físico, com exercícios inteligentes, por exemplo, você já consegue controlar a ansiedade e aí você vai reduzir a barriga. Eu tô falando isso porque quando a gente fez um desafio, esse último desafio, né, as nossas alunas estavam se queixando muito da ansiedade, que estava beliscando muito, mesmo em desafio, onde a gente passa para elas, olha, não pode beliscar, não pode comer açúcar, não pode fazer isso ou aquilo. Então a gente tava percebendo e elas estavam falando muito para nós essa questão, ó, de beliscar demais. E aí a gente trouxe um profissional, que foi o Lázaro, e ele ajudou muitas meninas nesse caso com o controle da ansiedade, né? Então isso facilitou muito para elas conseguirem controlar. Então tem tudo a ver, além do exercício, fazer meditação e fazer exercícios de respiração também facilitam muito. Porque não vai ser uma vez ou outra, gente. E hoje eu tive ansiedade e acabei beliscando. Daí daqui umas 2 semanas você vai ter esse evento de novo. Não é... Tudo bem, aí, sabe, é tranquilo, não é isso que vai fazer você ganhar barriga. O que vai fazer você ganhar barriga é você ter esse problema da ansiedade todo santo dia. Então imagina todo dia você se sentir ansiosa, se sentir com aperto no peito, se sentir com vazio, querendo comer alguma coisa, querendo abrir a geladeira toda hora. Sabe quando você já sabe o que tem na geladeira, mas mesmo assim você abre a geladeira? Você já sabe o que tem lá, você já abriu ela 10 vezes, mas você continua abrindo. Isso é sinal de ansiedade. Ou quando você fica no celular, já não tem mais nada para você ver no celular, mas você tá ali, ó, passando, rolando tela. Isso é ansiedade, né? Às vezes você vai ao banheiro com o celular na mão, né? Toma banho com o celular na mão, isso tudo é ansiedade. Então você precisa, né, entender isso e entender que você precisa controlar, porque se você não controlar isso, isso prejudica muito no acúmulo de gordura. Porque a ansiedade é como se o corpo ele estivesse entendendo que, caramba, você tá precisando de proteção ali, né? Você tá ansioso, o corpo tá precisando de proteção. Automaticamente, sem você perceber, o corpo tá aqui, ó, produz gordura e acumula gordura e protege essa gordura para ela não sair do seu corpo. Então é pior você ficar nessa de se enganar ou querer mascarar a ansiedade e não querer tratar ela. Porque o corpo... a gordura do nosso corpo, ela é o nosso airbag, ela é a nossa proteção. Se o corpo entende que a ansiedade é como algo ruim para ele, mais gordura vai ter ali, mais proteção o corpo vai querer gerar e não vai deixar queimar a gordura, independente do que você faça. Então é preciso que você entenda, eu tô com ansiedade, isso aqui tá demais para mim, não tá demais, vou buscar ajuda ou não vou, tá? Mas independente, se você tá tendo, né, agudo, de forma aguda, períodos esporádicos, vamos dizer assim, nossa, tô sentindo mais ansiosa, e ainda mais agora que essa questão da pandemia, que você, poxa, tá demais, gente, treina, né, faz exercício, entra lá no meu canal do YouTube, vai ver os treinos, você vai ver como, se você já começar a praticar a partir de hoje esses exercícios, como você vai conseguir controlar a ansiedade. Até porque exercício, quando você faz, né, exercício, você não vai ter fome de comer porcariada. É muito legal isso. Faz o teste. Você não tem fome de comer porcaria, não, né? Você tem até a vontade de comer direitinho, de comer de forma saudável. Então, experimenta aí por esse caminho que vai dar tudo certo, com certeza. Meu canal do YouTube com os treinos, então já vai lá, já vê os treinos para você começar a fazer. Tem vários treinos no canal para já... Organiza aí no seu dia um horário para você treinar. Segundo ponto, entra lá no canal do Poetoterapia, do Lázaro, e vê os vídeos que ele tem de meditação também, e aí escolhe uma vez por dia para você fazer meditação. Então você vai treinar de 3 a 5 vezes por semana e tenta incluir a meditação também de 3 a 5 vezes na semana. Pode ser dia intercalado, como pode ser dias seguidos, você decide, você monta esse cronograma. Isso é só o início. Bia, eu não posso fazer mais? Pode fazer mais, mas vai fazendo assim de pouquinho, de 3 a 5 vezes,
vai colocando isso no seu cronograma e aí com certeza, né, você vai ficando mais calma, vai ficando mais tranquila, vai se exercitando mais, o exercício vai combatendo a ansiedade, a questão de você estar meditando também já vai controlar as suas respirações, o seu batimento cardíaco, né, você não vai ficar liberando tanto cortisol e adrenalina ali no seu corpo, você já vai ficar mais calma e as coisas vão começar a melhorar. E aí você não vai ser essa pessoa que vai descontar, por exemplo, na comida. Quando você estiver aflita ou ansiosa por alguma coisa ou estressada, você vai respirar e vai saber lidar melhor ali com aquela situação. Não vai sair descontando, né, na primeira rosquinha que aparecer na sua frente, ou na primeira batata frita, ou no sorvete, enfim. Você vai saber lidar melhor com essa situação que está acontecendo. É como se você estivesse olhando de fora do que está acontecendo. É muito legal. Isso aqui é só uma parte do processo de emagrecimento. Isso daqui é só uma parte do porquê as mulheres não conseguem perder a barriga. Uma dessas coisas é a ansiedade. Meninas, eu acho que é isso, basicamente. Muito obrigada pela presença de vocês, pela companhia. Espero que vocês tenham gostado desse tema sobre essa questão da ansiedade. Depois, se você está assistindo isso aqui no gravado, deixe seu comentário, né? Deixe o seu like também. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e comenta. Você sabia dessas coisas que eu falei? Você tinha ideia, não tinha ideia? Como isso te ajudou? Como esse conteúdo te ajudou? Tá bom? Meus amores, ó, um beijo pra vocês.